201, nossa aulinha de português. Nessa aulinha de português, nós vamos falar sobre produção escrita, fábula. Nós temos trabalhado bastante fábula, né, gente, nessa unidade? Já ouvimos várias fábulas. Vamos ouvir mais uma fábula. Por que fábula é um texto interessante? Porque tem sempre uma moral da história. É uma historinha que pode nos ensinar muitas coisas, porque às vezes a gente não entende quando você ouve uma história, quando você lê uma história, o que ela quer passar, qual é a mensagem que ela quer passar. E a fábula sempre tem bons ensinamentos pra gente. Vamos lá? Ouvir mais uma fábula, aprender mais uma? O nome dessa fábula de hoje é A Formiga e a Pomba. Olha lá, a pomba e a formiga. Claro que está no tamanho grande, né, gente? Foi ampliado isso para vocês poderem enxergarem direitinho. Posso ler? A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com a dor atirou fora os galinhos. Imediatamente a pomba fugiu. Olha que interessante, a pomba ajudou a formiga quando ela foi arrastada pela correnteza da fonte, porque ela estava com sede e foi na fonte beber água. Só que a formiga, gente, é um bichinho pequeno, né? E aí a pomba, olha, mais do que depressa, jogou o galinho lá, ela subiu no galinho e ela foi, não se afogou. Muito bem. E o que a formiga fez quando viu o caçador, que tem formiga, né, que dá cada picada na gente, fica aquelas bolotas vermelhas, dói, né, gente? Arde, coça. Ah, ela não fez por onde também? Fez aqui no caçador. O caçador, sentindo tanta dor, largou a armadilha para lá e a pomba rapidamente fugiu. Viu como é legal também? Quem é bom recebe coisas boas também, gente. Então, a fábula mostra que se deve retribuir os benfeitores com gratidão. E gratidão é uma palavra tão linda, tão maravilhosa e que está faltando um pouco no mundo, gratidão. Porque a gente tem que ser grato por tudo. Vocês, por exemplo, tem que ser grato pela família que vocês têm, que é a oportunidade que vocês estão tendo de estudar. Tem que ser grato por terem uma casa, né? Terem a comidinha para comer. Então a gente tem que ser grato por tudo. Agradecer pelo dia que amanheceu, pelo ar que respiramos, pela vida que temos, independente do jeito que ela for. Porque tem tanta gente aí muito pior que a gente. Então, gostaram dessa moral da fábula? Olha, retribuir os benfeitores com gratidão. A formiga retribuiu a pomba, que foi uma pessoa que fez uma coisa boa para ela, com gratidão, viu? Então, vamos lá. Troque ideias com os colegas e o professor. Nós vamos poder trocar nossas ideias, né, gente? Porque nós estamos reunidos no mesmo local. Muito bem. Então, vamos lá. Quem são os personagens dessa fábula? Quem são os personagens? Quem faz parte dessa história? Dessa fábula? Bota aí a cabecinha para pensar. Quem é que faz parte? Aí vocês vão colocar lá. O que aconteceu nessa história? O que aconteceu nessa história?
a coisa assim mais importante, que a gente até falou da gratidão e tudo. É isso que eu quero que vocês coloquem. Porque nessa história aconteceu um fato da formiga ser ajudada pela pomba. Olha que ela nem pediu. E depois a formiga ter sido grata e ter ajudado também a pomba no momento que ela também precisava. Qual é a moral da fábula? Qual é a moral da fábula? Tá lá tudo escrito bonitinho. Você vai escrever uma nova versão para a fábula acima. Então, você que está em casa, cada um vai fazer o seu, é individual nesse caso, porque vocês estão em casa. O que vou escrever? Uma versão de uma fábula conhecida? Quem vai ler? Como vai circular? Aí, essa forma de como vai circular e quem vai ler, todos poderão ler. Porque se todos me enviarem no dia certo, no momento correto, essas fotos, aí a tia pode fazer um mural e botar lá, tudo junto, tá bom? Aí vai depender somente de vocês. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as primeiras ideias. Então, a letrinha A. Que partes da história não podem ser esquecidas? É uma pergunta, hein, gente? Essa frase é interrogativa. Que parte da história não podem ser esquecidas? Tem que pensar nisso. Outra pergunta. Existe outro jeito de escrever os acontecimentos da história? Terceira pergunta. O que outra moral a fábula pode ter? A fábula pode ter outra moral. Qual? Aí vocês vão ter que responder essas 3 perguntas. Nós temos 3 frases de interrogação ali. 3 perguntinhas. Número 5. Agora faça um rascunho de sua fábula. Então, vocês vão fazer um rascunho. Por quê? Se você mudar de ideia e quiser rabiscar, não, isso eu não gostei, não sei o quê, porque as coisas é assim, quando nós vamos criando um texto e tal, nós pensamos uma coisa, escrevemos, mas depois quando a gente pega para ler, faltou isso aqui, acho que eu quero assim e tal, aí vai mudando, tá? Então, fazer um rascunho. Reconte a fábula usando palavras diferentes das da fábula original. Então, vocês vão contar essa fábula com as palavrinhas de vocês. Sei lá, um dia a formiguinha estava passeando, aí ela deu muita sede nela, ela viu uma fonte, foi lá na fonte beber água, nanana. Vocês vão contar com as palavrinhas de vocês. Não é para copiar o texto. Vocês vão contar a mesma história usando as palavras de vocês. Por exemplo, lá diz sedenta. Ih, tia, eu nem sei o que é sedenta. Sedenta é que está com muita sede. Então, não é de vocês? Vocês podiam botar, ela estava morrendo de sede, ela estava com muita sede. Estão usando outra palavra, não vai usar sedenta, que nem é um vocabulário de uma criança de 7 anos, né, gente? Então, vocês vão usar o vocabulário de vocês. Converse e decidam como escrever cada parte do texto. Como vai ser individual, você vai decidir como você vai fazer cada parte do texto. Após escrever todas as partes, leia o que vocês escreveram. Porque após escrever, a gente tem que ler para ver se não tem nenhum erro de concordância ou nenhum erro de ortografia, se não esqueceu alguma palavra. Escrevam outra moral para a fábula. Vamos escrever outra moral para a fábula. Evite repetir palavras e não use expressões próprias da fala, quer dizer, evitar repetir palavra. E outra coisa, gente, aí, isso não se usa no texto. Aí a formiga chegou, aí a pomba chegou. Não existe aí. Então a formiga disse, então a formiga pensou, então, nada de então. Nada de então. Tem que pensar direitinho, formular frases com sentido, para que o texto seja lido por qualquer pessoa e compreendido. Muito bem. Depois dessas etapas, nós temos uma autoavaliação.
Antes de passar o texto a limpo, avalie seu trabalho, né? Que vocês vão passar limpo no próprio livro de vocês. Tem um espaço imenso para vocês passarem a limpo. Mas antes de passar a limpo, vocês vão avaliar o trabalho de vocês. Recontei a fábula usando palavras diferentes das usadas pelo autor? Legal? Mais ou menos? Mais para menos? Muito menos? Incluí todas as partes da história? O começo, o meio e o fim? Escrevi outra moral para a fábula, porque está pedindo para botar outra moral. Vocês fizeram isso? Não repeti muitas palavras, nem usei expressões próprias da fala. Se vocês fizeram isso, então vocês vão avaliar. Faça as alterações necessárias e passe a limpo a tua fábula. Em uma folha avulsa, ilustre algumas passagens da fábula. Vocês vão pegar um papel ofício, uma folha A4 e vão ilustrar algumas passagens da fábula. Aí no livro de vocês tem uma ilustração, mas aí vocês podem fazer mais ilustrações para ficar mais bonito, mais criativo. Se tudo der certo, se todos conseguirem me enviar essas fábulas, quem sabe com essas fotos que vocês vão mandar para a tia, eu não posso fazer um muralzinho também das fábulas, né? Enviar para os colegas poderem ler e ver a fábula de vocês. Isso vai depender da criatividade ou do empenho de cada um. Gostaram? Hoje é só isso. Então, ó, bye bye, até a próxima!